Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E vai, Corinthians! Nossa, cara, é difícil até falar, mano. Fim de jogo em Itaquera, no tempo normal, Bragantino 2, Corinthians 1. E nos pênaltis, mais uma vez, brilhou a estrela de Hugo Souza, cara. Que goleiraço o Corinthians arrumou. Que goleiraço. Bom, vamos por partes. Vamos por partes porque esse jogo... muitos pequenos detalhes, né? O jogo começa com o Bragantino vindo pra cima como a gente já esperava, né? A expectativa era essa. Quem dependia do resultado era o Bragantino, não era o Corinthians. Então, quem precisava vir pra cima era o Bragantino, né? E eles fazem isso, né? Começam o jogo tentando ali um lançamento, tentando explorar as pontas, tentando abrir o placar. Diante de um Corinthians que veio hoje num 3-6-1, né? Me chamou a atenção, geralmente se vai num 3-5-2, eu tô olhando pra cima porque tá passando ali o linha de passe e tava mostrando a defesa do Hugo. Que goleiraço, mas enfim, vamos lá. O Corinthians ele veio num 3-6-1, né? Diferente aí do 3-5-2 que a gente estava acostumado, onde geralmente se tinham dois atacantes no time. E eu acho que esse 3-6-1 ele foi muito bom pro Corinthians no primeiro tempo, porque possibilitou o Garro e o Coronado jogarem juntos, né? No primeiro tempo foi apelação, cara. A partir do momento que o Corinthians ele se acha no jogo, a partir do momento que o Corinthians se encontra na partida, né, que o Garro consegue aparecer pro jogo, o Coronado começa a aparecer pro jogo, o Bidu aparecendo muito bem pro jogo, o Corinthians não deixa o time do Bragantino jogar. O primeiro tempo, o que eu falei, o começo do jogo o Bragantino tentou alguma coisa, mas a partir de um determinado ponto ali, só deu Corinthians. E aí o Garro faz um gol antológico, né, de fora da área, e é impressionante como ele chuta bem. Foi ali por volta acho que do minuto 20, 21. Alguns minutos antes eu tinha acabado de comentar com alguns amigos que o Corinthians precisava começar a chutar de fora da área. O Bragantino viu que não estava conseguindo entrar, tentou ali alguns chutes de fora da área que o Hugo defendeu. E aí eu olhei e falei, cara, o Corinthians precisa começar a bater de fora da área. Porque se não está conseguindo, na base da triangulação, criar uma oportunidade clara, o que também não é totalmente verdade, porque o Corinthians criava oportunidades, e aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, precisa começar a arriscar de fora, né? Eu particularmente, eu sou nascido em 92, para quem não sabe. Então eu acompanhei muito eu comecei a acompanhar muito futebol aí no final da década de 90, por volta do ano 99. Eu me lembro muito pouco de 98, eu lembro aí da Copa, lembro do Corinthians sendo campeão, mas eu lembro muito mais mesmo de 99, 2000 em diante. E era uma época que, se o jogo tá apertado e não tá conseguindo criar, bate de fora. Quantas vezes o chute de fora da área não foi um recurso? Sabe? Marcelinho Carioca, Ricardinho cansaram de fazer gol de fora da área. A gente tem aí gols memoráveis de fora da área. E hoje você já não vê quase isso. Você vê muito essa questão de tentar pisar dentro da área para finalizar. Cara, tá apertado, não tá conseguindo finalizar, não tá conseguindo... A criação não tá funcionando direito. Bate de fora, cara. Bate de fora. E aí o Garro fez isso, fez um gol, quase fez um segundo. E tudo parecia encaminhado para o Corinthians classificar num jogo tranquilo. O Corinthians não sofreu tanto ali no primeiro tempo. Só que a gente volta para o segundo, num jogo onde o Corinthians não voltou para o segundo tempo. Eu não sei o que aconteceu no vestiário, mas o Corinthians não consegue entrar, cara. O Corinthians entra totalmente desligado, o Bragantino começa a gostar do jogo, e nessa pressão, embora a defesa do Corinthians vinha funcionando muito bem, né, mas o Corinthians não voltou. O Corinthians não conseguia, né, e aí acabou que saiu o gol do Bragantino. E é interessante, cara, porque eu vi muitos comentários ali no Instagram falando, né, que
porque o Ramon Dias é o responsável. Cara, ele nem mexeu no time. O time tava bem, ele não mexeu, ele fez o certo. O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. Não foi uma coisa tipo, voltou pro segundo tempo com um volante a mais, voltou com outra formação para tentar segurar o jogo. Não, o Corinthians voltou com o mesmo padrão do time. Voltou, aliás, não com o mesmo padrão, voltou com o mesmo time. E não conseguiu jogar. O Bragantino voltou ali com 2 alterações que mudaram o jogo. E o Corinthians não viu a cor da bola. E aí, nisso, o Bragantino faz o primeiro gol ali com o Sacha, aliás, um belo gol de fora da área. E na sequência, em torno ali de nem 5 minutos depois, o Corinthians toma o gol da virada. E aí, cara, uma coisa que eu falei no minuto pós-jogo lá no Instagram e no TikTok, inclusive já pedi pra você, se você ainda não nos segue lá no Instagram, não nos segue ainda no TikTok, não nos segue ainda no YouTube, já siga a gente aí nas redes sociais. Cara, como o Corinthians ele gosta de se complicar. O Corinthians lá ele conseguiu segurar um 2-1, veio para esse jogo podendo empatar, fez o primeiro gol, era um jogo controlado, toma o primeiro gol, toma o segundo gol. Aí depois que toma o segundo gol, começa a pressionar de novo, começa a tentar sair do jogo. Cara, por que não tentar fazer essa pressão antes de tomar o gol? É tão difícil assim você manter a intensidade, é tão difícil assim você manter a concentração, é tão difícil assim você se manter ligado no jogo, mano. Cara, é inadmissível isso, mano. É inadmissível, isso é displicência. Isso é comodismo. Cara, você tá disputando uma oitavas de Sul-Americana com o Corinthians. A gente pode ficar debatendo aqui se essa classificação é boa pro Corinthians, se ela não é, se pro Corinthians era melhor sair agora e se focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A gente pode ficar debatendo tudo isso, cara. Mas o jogador ele tá em campo pra jogar. Ponto. E a partir do momento que você entrou em campo, você tem que honrar essa camisa. Aí, espera tomar o segundo gol pra tentar fazer alguma coisa, E obviamente não conseguiu. O Bragantino ele começa a se fechar e a partida vai para os pênaltis. E cara, eu queria pontuar algumas coisas ainda sobre a partida antes de falar sobre os pênaltis em si. Já falei sobre Garro e Coronado jogando juntos. Pra mim eles têm que jogar juntos. Não existe hoje uma visão de Corinthians desses jogadores disponíveis que eu olhe e fale, não, o Garro e o Coronado não precisam jogar juntos se jogar dessa forma. Não, pra mim os dois têm que sempre jogar juntos. Ponto. O Corinthians, pra mim, ele tem que jogar num 4-4-2, com 2 volantes e os dois jogadores, o Garro e o Coronado flutuando ali pelo meio para armar as jogadas. Esse pra mim tem que ser o Corinthians. Tá? Você pode até discutir ali se quer jogar com 2 atacantes, se quer jogar com 3 volantes e os dois ali fazendo ou se quer jogar aí nesse 3-6-1. A gente pode discutir aqui várias coisas, mas é indiscutível que o Garro e o Coronado tem que jogar juntos. E eu queria ressaltar hoje a partida do Bidu. O Bidu fez uma partida muito boa, cara. Principalmente no primeiro tempo, se a gente olhar ali o gol do Garro, começa numa jogada ali do Bidu. O Bidu que apareceu muito bem, tentou, que é importante. E aqui eu quero deixar o questionamento, cara. Como que esse ano nós tivemos 3 técnicos? Nós tivemos aí o Mano Menezes, tivemos o Antônio e agora o Ramon. Os outros 2 não perceberam que o Bidu era melhor do que o Hugo? Cara, o Bidu, inclusive, ele não foi nem relacionado pro Paulista. Ninguém percebeu que o Bidu, não é que ele é melhor, ele é muito melhor do que o Hugo. O Hugo, ele é um cara regular pra baixo. Ele é um cara que ele é constante. Eu não vou falar aqui que ele é um jogador que pontualmente vai mal ou pontualmente vai bem. Não, ele é constante. Ele é sempre aquele jogador. Só que ele é um regular pra baixo. Ele tem falhas defensivas, ele apoia pouco. Ele é um lateral ali. Pode até ser uma boa peça ali de reposição, talvez.
cara, o Bidu é melhor do que ele. É nítido, isso é um fato. Principalmente nessa formação aí de 3-5-2, onde os laterais ficam mais soltos, não tem tanta obrigação de marcar. Né? Que, aliás, é o ponto fraco do Bidu, é a marcação, mas a partir do momento que você está jogando num 3-5-2, a responsabilidade dessa marcação cai um pouco. Tem ainda, né? Não estou falando que ele não precisa marcar, pelo amor de Deus. Mas para mim o Bidu fez uma grande partida. Fez um jogo muito bom, apareceu quando teve que aparecer, deu opção. Para mim, inclusive, foi melhor do que o Fagner. E cara, eu não entendo por que esse cara não estava sendo usado. Mas beleza. E falando sobre o ataque, né, que eu falei que ia comentar. O Giovani teve um lance ali no primeiro tempo. Vou até pegar aqui o minuto certinho, porque eu anotei esse lance. No último jogo a gente viu ali foi por volta ali do minuto 30, mais ou menos. No último jogo a gente viu um lance onde o Pedro Raul ele desistiu da jogada. Né? Ele sentiu ali um leve puxão e acabou desistindo da jogada, e a gente criticou muito o Pedro Raul por causa disso. Mas, cara, o Giovani hoje também teve uma bola que ele estava indo de frente pro gol, né? Conforme o zagueiro foi chegando, ele ao invés de bater, o que ele tentou fazer? Ele tentou dar um último corte. E, cara, isso é uma coisa que a gente precisa falar. Provavelmente o Yuri Alberto deve estar voltando no próximo jogo. Tá chegando um centroavante espanhol agora. Não vou lembrar aqui o nome dele, não cheguei a anotar ainda. Mas tá chegando um atacante espanhol. O Yuri Alberto deve retornar. A gente tem aí o Giovani começando a ganhar espaço. Temos ainda o Romero como uma opção. Cara, atacante tem que chutar, mano. Sabe por que o Corinthians não faz gol? Porque os atacantes não chutam. Os atacantes não chutam. Eu acho que o ataque do Corinthians parece que ele tá tão inseguro de si, ele tá com tanto medo de errar, que ele nem tenta. Mas, cara, tem que tentar, mano. Vocês são atacantes, cara. Aquela bola que o Giovani tá indo de frente e ele não finaliza, pra mim, é escancarado o receio que os atacantes do Corinthians estão de tentar a finalização. Isso é inadmissível, mano. E na boa, cara, os atacantes do Corinthians, eu acho que eles precisam começar a ter treino de finalização. Isso é básico. Aí, quando o Pedro Raul foi apresentado, teve um jornalista que perguntou: e aí, finalização tá em dia? Tá, claro, sempre. Mas não parece. Né? Aliás, né, na minha opinião, só de quem tá em dia ali, eu acho que é do Garro, porque ninguém nem tenta chutar, cara. É isso que é pior. O Garro cria, o Coronado cria, o time do Corinthians chega. Mas, novamente, falta a finalização, falta fazer o gol. Então vamos lá, ataque do Corinthians. Vamos lá, Giovani. Vamos lá, Yuri Alberto. Vamos finalizar, cara. A gente precisa começar a finalizar, a gente precisa começar a fazer gol. Senão a gente não vai sair dessa. Bom, vamos lá, vamos falar dos pênaltis. Eu falei aqui que durante o jogo que o Corinthians ele se complicou sozinho. Né? Isso é inegável. E aí nos pênaltis a gente começa batendo com o Rodrigo Garro, bateu muito bem, deslocou o goleiro. Bola para um lado, goleiro do outro. E aí o Sacha bateu pro Bragantino e o Hugo chegou a tocar na bola. Mas acabou saindo o gol. O Sacha bateu muito bem, bateu uma bola rasteira, difícil de chegar. E aí o André Ramalho. Cara, um pecado que o André Ramalho fez nos pênaltis, mano. Um pecado. O André Ramalho fez uma partida muito boa. O André Ramalho, pra mim, ele é o zagueiro mais seguro que a gente tem no elenco. Ele apareceu, ele tem um lançamento muito preciso, faz lançamentos muito bons. É um zagueiro muito bom, tanto na marcação quanto na saída. No final do jogo, ele se lançou ao ataque para tentar empatar o jogo para não levar para os pênaltis. Quase ainda chegou a fazer uma boa defesa do goleiro do Bragantino. E aí na hora do pênalti ele tinha batido bem contra o Grêmio. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ele escorregou. Eu fiquei com essa sensação de que ele pegou mal na bola por conta... Não sei se deu uma escorregada, não sei se pisou em falso. Mas ele isolou a bola. E cara, pra mim isso foi um balde de água fria, porque de todos os jogadores do Corinthians que bateram, de todos, de verdade,
O Garro era um que eu tinha certeza que ia fazer, e ele eu também tinha certeza que ia fazer. E ele errou. Ali pra mim foi como uma pedra de gelo nas costas. E aí a gente ficou naquela, né? Vamos Hugo, vamos Hugo, vamos Hugo, vamos Hugo. Até então nenhum outro jogador do Corinthians tinha errado. Bateram Bidu, Pedro Henrique, Wesley. Todos eles fizeram. O do Wesley me deu um frio na espinha absurdo. Que ele bate uma bola rasteira que passa embaixo do braço do goleiro do Bragantino. Mas fez, é o que importa. Né? Não tô aqui pra julgar quem bateu mal, quem bateu bem. Fez o gol, acabou. Um abraço. Morreu. E aí aparece o Hugo. E que goleiro é o Hugo, cara? Que goleiro é o Hugo? A galera do Linha de Passes fez um comentário que é muito interessante. Eles falaram que o Hugo ele apareceu em 2 momentos cruciais na cobrança de pênalti. O Hugo ele cresceu no momento da cobrança de pênalti que ele não tinha espaço mais para não crescer. Era o último pênalti. Era o 5º pênalti do Bragantino, o jogo estava 4-4. E se o Bragantino faz, acabou. Não tinha mais quem bater. Né? O Corinthians tinha batido 5, o Bragantino estava batendo 5º. O Bragantino faria 5-4 e o jogo teria acabado. O Hugo pegou. Aí na sequência foi o Rian para a cobrança. Garoto da base. Né? A gente sabe que esses garotos, quando tem essa pressão dos pênaltis, é sempre complicado. Né? Alguns sentem um pouco mais, outros sentem um pouco menos. Mas o Rian ele bate e ele também isola. E aqui eu quero comentar que, cara, eu fiquei muito sentido ali também. Porque o Hugo tinha acabado de pegar. Né? Quando um goleiro pega um pênalti desse, você não fica... Você não pensa que ele vai pegar 2 seguidos. É muito raro. É muito difícil. Afinal de contas, a desvantagem do pênalti é totalmente do goleiro. Né? Então, quando o Rian perdeu, aquilo lá novamente é uma pedra de gelo nas costas. Mas a gente confia. Né? Eu tava até em live no Instagram, filmando minha reação. E, cara, o Hugo ele pega de novo. Eu não lembro quando foi a última vez que um goleiro pegou 2 pênaltis seguidos assim numa decisão pelo Corinthians. O Hugo ele pega de novo e mantém viva mais uma vez. Ali a gente sabia que a gente ia passar. Ali não tinha mais como. E aí foi o Gustavo Henrique bater, inteligente, bateu no meio, né? Deu uma deslocada no goleiro, bateu no meio, garantiu. Pênalti de segurança. E aí o Hugo brilhou mais uma vez. Cara, foram 3 pênaltis no momento crucial do jogo. No momento crucial. Ele pegou o 5º, quando o Corinthians estava em desvantagem. Ele pegou o 6º, quando o Corinthians estava em desvantagem. E ele pegou o 7º, quando o Corinthians abriu a vantagem. É um goleiro extraordinário. Muito seguro no jogo. E já se mostra um grande pegador de pênalti, porque quase pegou também o primeiro. Quase pegou o do Sacha. Então, assim, ele já mostra que veio para se tornar ídolo desse time. Ele veio para se tornar ídolo do Corinthians. E aqui eu deixo... A gente está quase já acabando essa análise, né? Só tem algumas outras coisas para falar, mas antes eu queria deixar um pequeno recado para o Augusto Melo. Eu nem sei se ele vai ouvir esse podcast. Eu não sei se esse podcast vai chegar ao Augusto Melo um dia. Mas, Augusto, o Corinthians precisa comprar o passe do Hugo. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder o Hugo. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder um 3º goleiro nessa temporada. Lembrando que o contrato de empréstimo do Hugo vai até o final do ano. Quem tem os direitos dele é o Flamengo. Existe uma cláusula de empréstimo ali com opção de compra. Gira em torno, se eu não me engano, acho que é dos 400 mil. Dos 400 mil não, perdão, dos 800 mil. Não sei se são dólares, se são euros, se são reais.
mas o Corinthians precisa garantir o passe desse cara. O Corinthians não pode perder esse cara. Não pode perder por um simples motivo. O Hugo, ele tem absolutamente tudo para ser o goleiro da seleção brasileira na próxima Copa. O Corinthians esse ano ele teve 2 goleiros que despontam aí para estar na próxima Copa do Mundo. Que para mim despontam para ser os 2 melhores goleiros do Brasil. O Carlos Miguel, que nos traiu, né, que no momento que a gente achou que mais precisaria dele, ele nos deu as costas. E o Hugo. São 2 grandes goleiros. E o Corinthians não pode se dar o luxo de perder o segundo. Já perdeu o primeiro, não pode perder o segundo. Então, Augusto Melo, por favor, faça o seu papel, Fabinho Soldado, faça o seu papel e garantam que o Hugo estará no Corinthians na próxima temporada e nas próximas. Tá? E aí o último comentário que eu quero fazer sobre os pênaltis, cara. O Corinthians, ele se complicou sozinho no jogo, né? Porque o Corinthians não jogou o segundo tempo. Eu até postei uma foto das estatísticas de finalização e, cara, enquanto o Bragantino tinha dado 13 finalizações no segundo tempo, ele tinha dado 1. E eu não tô nem falando de finalizações no gol, porque o goleiro do Bragantino no segundo tempo só foi trabalhar depois que estava 2-1. Isso é bizarro. O Corinthians se complicou sozinho no jogo e conseguiu se complicar sozinho nos pênaltis. Porque o Hugo, ele pegou 3. Só que o Bragantino bateu no gol. Pro Hugo pegar, o Bragantino bateu no gol. O Bragantino bateu ali, foram 7 pênaltis. Os 7 foram no gol. O Corinthians bateu os mesmos 7 pênaltis. 2 foram para fora. Então, não é que o Bragantino complicou a vida do Corinthians hoje. O Corinthians se complicou sozinho. E esse é o nosso maior medo como corintiano. A questão quando a gente fala assim, tipo, porque o Corinthians tem medo de tal time. Não, o Corinthians não tem medo de time nenhum, cara. A gente tem medo do próprio Corinthians. A gente se complica sozinho. E isso precisa mudar. Isso não pode mais acontecer. Contra o Juventude, Campeonato Brasileiro, nós tomamos um gol no primeiro minuto de jogo. Desatenção. Hoje, a gente se complicou sozinho, 2 pênaltis chutados para fora. A gente pode ficar aqui enumerando, cara, a quantidade de vezes esse ano que o Corinthians se enrolou por conta própria. Então, Corinthians, elenco, comissão, vamos acordar, cara. A gente está na reta final da temporada. Estamos aí em 2 quartas de final e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa reagir com urgência. Com urgência, tá? E um último comentário sobre o jogo. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu acho que não pode deixar passar batido. Vou deixar aqui a imagem. E eu queria que vocês comentassem aí no Spotify, no YouTube. Vou até fazer o recorte para postar lá no Instagram. Eu queria que vocês comentassem se vocês acham que isso aqui, ó, é normal pro futebol. Porque pra mim não é. Pra mim isso é UFC. Só que o VAR nem chamou. O jogador do Corinthians, o Charles, quando o jogo ainda tava 1-0 pro Corinthians, ele foi agredido. Não é que foi um lance acidental. Não, o jogador do Bragantino faz o gatilho e não é uma cotovelada, é um soco na cara do Charles. E nem sequer o VAR chamou. Isso é uma agressão. Agressão é para cartão vermelho, não tem nem discussão. Só que aí vem o presidente, depois de alguns clubes, falar que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem, né? Eu não entendo que tipo de benefício é esse, que o Corinthians é o time que menos tem pênalti marcado, é um dos times que mais toma cartão injustificado, é o time que mais sofre pênaltis inexplicados, é o time que tem gol impedido contrário validado, e agora isso aqui, ó. Então até quando a gente vai ter que vir aqui falar de arbitragem? Eu acho que faz uns 4 episódios já que eu não consigo deixar a arbitragem passar batida. Né? É triste a gente vir aqui e ter que ficar falando de arbitragem. Lembrando que o jogo estava 1-0 pro Corinthians. 1-0 com um jogador a mais provavelmente daria uma outra cara pro jogo. Provavelmente nem iria pros pênaltis. Pra felicidade da arbitragem, o Corinthians passou. Porque senão isso daqui ia dar uma confusão absurda. Absurda. Né?
E vale lembrar, o Corinthians ele foi aí, nós tivemos sorteio hoje da Copa do Brasil, o Corinthians pega o Juventude, e o Augusto Melo se fez presente nesse sorteio. Geralmente vão aí alguns dirigentes, mas o presidente fez questão de estar presente. Justamente porque na segunda-feira teve jogo ontem, né, no caso, anteontem, né, que hoje já é quarta. Teve jogo entre Cruzeiro e Vitória, né, o Cruzeiro fez um gol de empate ali no finalzinho do segundo tempo, e o presidente do Vitória falou que o Corinthians foi beneficiado, né, que o Corinthians estava sendo beneficiado porque o gol do Cruzeiro era para ter sido anulado. E virou comum isso, né? É comum você falar que o Corinthians é beneficiado. É comum você falar que quem é ajudado pela arbitragem é o Corinthians. Mas ninguém fala que o maior roubo da história da Conmebol foi contra o Corinthians. Ninguém fala o tanto de lances que acontecem contra o Corinthians. Ninguém fala que o Corinthians era para ele ter hoje 6 Copas do Brasil. Né? Pouca gente lembra disso. Ou pelo menos 5, né? Porque contra o Cruzeiro, na final em 2018, nós fomos assaltados. Anularam o gol do Pedrinho, muito mal anulado, inclusive. Contra o Flamengo, um pênalti não marcado. Contra o São Paulo, na semifinal ano passado, um gol de mão, que não foi anulado. Então, assim, difícil, né? Mas é mais fácil você falar que o Corinthians é beneficiado por conta de um campeonato de 2005, onde o juiz fez correto, né, em voltar os jogos. O juiz não, perdão, a CBF foi correta em voltar jogos que eram comprovadas as manipulações. Né? Ou seja, era preferível que deixasse os jogos manipulados para o Corinthians não ser campeão, é isso que a galera fala? É por isso que o Corinthians é beneficiado? Então, assim, é curioso isso, né? É curioso, o Corinthians causa tanta inveja aí nos outros que até o que é errado vira certo contra o Corinthians, mas enfim. Passamos, agora esperamos aí o adversário entre Fortaleza e Rosário Central. E o próximo jogo justamente contra o Fortaleza. O Corinthians está nessa maré de enfrenta um, enfrenta outro, enfrenta um, enfrenta outro. E aí pega 3, 4 jogos seguidos contra o mesmo time. É inacreditável. Mas o próximo jogo do Corinthians contra o Fortaleza. Jogo que será aí no domingo, 4 horas da tarde. Finalmente vamos voltar a ver o Corinthians de domingo. Jogo que acontece lá no Castelão. Fortaleza que se eu não me engano, é vice-líder. Isso, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Pedreira para o Corinthians. Mas também é uma oportunidade. Uma oportunidade do Corinthians mostrar que tem força, mostrar que é um time preparado, mostrar que tem time para disputar aí essas finais, né, essas fases finais da qual se classificou, e que tem time para sair dessa situação também da zona do rebaixamento. E eu queria fazer um comentário que eu não acho o time do Corinthians ruim, cara. Eu não acho o time do Corinthians ruim. Aliás, eu acho que tá bem longe de ser um time ruim. Não era para estar nessa situação. Mas, como nós já falamos aqui, precisa começar a fazer gol. Bom, fiel, por hoje é isso. Um abraço, é nóis. E vai, Corinthians!